Olá, meu nome é Roner Anderson, a Ana Paula Vaccaro aqui com a gente. Nós estamos dando de presente para você um trabalho que nós fizemos com muito carinho. É uma videoaula que é a mesma videoaula apresentada dentro do Coach Zen. O que nós fizemos foi uma compilação. Nós pegamos as partes importantes daquelas aulas e concentramos para que você possa receber e assistir sobre os sabotadores internos, que na verdade você vai identificar nos outros também. Os sabotadores são grandes influenciadores das nossas decisões e de tudo aquilo que nós fazemos na vida. Isto tem a ver com a inteligência positiva do Shirzad Chamine. Então nós trouxemos esse conhecimento para que você possa conhecer, aprender e aproveitar para melhorar a sua vida. O Shirzad Chamine, ele tem uma coisa muito interessante. Ele pegou aquelas vozes internas que dizem que você não vai conseguir, vozezinhas de sabotagem, e criou uma espécie de personificação para elas. E aí quem faz os personagens da personificação sou Ana eu. Paula Vaccaro. Nós fizemos algo mais teatral, justamente para que você possa entender de uma maneira mais ilustrada como é que esses sabotadores interagem, como que as pessoas se comportam quando eles estão internalizados. São sabotadores que eles vêm lá da infância e quando você é adulto, eles ficam muito mais fortalecidos. Se você não souber como enfraquecê-los, eles vão tomar conta de você. Por que ele entrou no processo do Coaching Zen? Porque nós entendemos o seguinte, que muita gente coloca aquele modelo, é até um modelo da PNL, né? Tem aonde eu estou e aonde eu quero ir. E entre ponto A e o ponto B. Entre aonde eu estou e aonde eu quero ir, existe a sabotagem. Principalmente a autossabotagem, que é uma coisa... Porque os sabotadores externos a gente tem como lidar, mas com a sabotagem interna é muito pior. Então, é muito complexo. O Shirzad Chamine diz assim, a sua mente é a sua melhor amiga, mas também a sua pior inimiga. Então aproveite. Aproveite. E se precisar da gente, estamos aí. Bom, eu procurei Vossa Senhoria porque eu, tô precisando melhorar muitas coisas em mim. O meu chefe diz que eu tenho um potencial para ser gerente. Eu acho que não. Eu acho que é muito cedo ainda para eu ser gerente. Eu acho que falta muito. Eu, desde criança, eu estudo muito. Eu tenho que estudar muito mais do que as outras pessoas. Tá? Não é fácil. Porque não... O conhecimento, essa coisa toda, é muita coisa, entende? É muita coisa para estudar, para dominar, né? Tem a questão dos colegas, eu sei que tem gente pior do que eu sei. Até inclusive esses dias falei para um colega não ir vestido daquele jeito, como se estivesse indo para o boteco, lugar da empresa. Ele disse que eu sou muito crítica. As pessoas dizem que eu me critico, eu acho que não, eu acho que eu quero melhor. Eu quero melhor para mim, eu quero melhor para os outros. Por isso que eu estou com essa questão para resolver, né? E aí eu pensei, Coach Zen, eu achei bacana isso, porque de repente, né, me traz uma coisa mais zen, porque eu acho que eu posso virar gerente, mas não é o momento ainda. Eu preciso me preparar muito, 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 muito. Bom falar o que eu tô sentindo, senhor muito querido. Mesmo, verdade. Olha que eu não costumo achar as pessoas queridas, né? É muito difícil. Aliás, aquele quadro ali tá torto. Nós falaremos sobre o principal, o mais importante, o mais estratégico sabotador que nós temos. Este sabotador é o crítico mestre. Por que o crítico mestre? Ele é o crítico. Mas por que ele é o mestre? Porque ele é um grande estrategista. Este crítico não é mestre positivo não, viu? Porque ele é muito esperto, ele é muito ligeiro, ele é muito sacana. Este crítico, ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre busca um outro sabotador, dos 9 sabotadores que nós veremos logo a seguir. Ele sempre busca entre os outros 9 sabotadores mais um ou alguns sabotadores que possam se aliar a ele.
Ele tendo esses aliados, ele se reforça, ele fica mais potente e certamente vai fazer mais o que quer da sua vida se você deixar. Ele trabalha o defeito em si mesmo, é aquela pessoa que ela vive se criticando. Eu não sou bom o bastante, eu não fui feito para isso, eu não tenho sorte, os outros têm, eu não. Isso eu não consigo porque eu não sou capaz, eu jamais vou ter aquilo, eu jamais vou conseguir aquele homem dos meus sonhos, eu jamais vou ter a mulher dos meus sonhos, eu jamais vou conseguir o diploma porque eu não tenho essa capacidade que as outras pessoas têm. Este crítico, ele faz de tudo para deixar a pessoa cada vez mais dependente de sua força. E quanto mais negativo você se permite, quanto mais defeito você se permite acumular dentro de si, maior vai ficando esse crítico. Mais ele cresce, mais mestre ele vai se tornando, porque ele se torna um mestre de você. Ele é um mestre que ocupa sua mente, ocupa suas reações, ocupa sua vida, ele te engole. E quanto mais você se permite, mais ele evolui, mais ele se potencializa, mais domínio tem sobre você. Por isso é o mestre. Ele provoca decepção, raiva, culpa, arrependimento, vergonha e principalmente ansiedade. Você não consegue não ter ansiedade se você é uma pessoa que fica se criticando o tempo inteiro. E o mais importante, você não fica com essa situação sozinha para você. No momento que você é uma pessoa muito crítica, se permite todos esses defeitos, se permite ter vergonha, ter raiva, por qualquer reação baseado no seu senso crítico, você vai contaminar o seu ambiente, você vai fazer com que isso transmita-se para as pessoas, ou seja, isso se transmita para as pessoas. E ao mesmo tempo, você consegue imaginar? Pare um pouquinho, pense em alguém, porque ao longo das aulas agora, você vai achar interessante, não é só para você se identificar, mas você vai começar a lembrar de pessoas da sua convivência. Quando eu falo sobre esse assunto, sobre a inteligência positiva nos treinamentos de liderança, é impressionante, as pessoas ficam assim, aquela pessoa, aquele outro, e daqui a pouco assim, puxa, sou eu. Então isso vai acontecer com você também. Mas se você quiser fazer esse exercício agora, de mentalizar alguém que tenha essa possibilidade, ou escancaradamente, este sabotador, cada sabotador que nós vamos falar daqui para diante, faça esse exercício, mas não para julgar, nem criticar, apenas para observar como que essa identificação se dá, para que você aumente seu poder de percepção também, de observação. Então, a causa de muitos conflitos é exatamente a permissão que a pessoa tem de deixar que esse crítico cresça, que se estabeleça cada vez mais e mais potencializado dentro de você. Quando nós falamos de sobrevivência, este crítico, no processo dele de sobrevivência, ele procura reparação. É um dos fenômenos que esse crítico trabalha dentro da pessoa, que é o de reparar. Então, critica para reparar, critica para ajustar alguma coisa. Ou seja, você não é tão bom nisso, mas é porque você teve uma vida dura, você teve uma infância difícil, você teve pais pobres, ou você teve pais ricos demais que não tinham tempo para você. Então esse crítico, ele cria uma relação, trabalha esse defeito em si mesmo, e ao mesmo tempo tenta reparar com alguma justificativa. Aí você permite que essa justificativa seja uma razão pela qual você tem um motivo e simplesmente se alimenta disso, tornando cada vez uma verdade maior. Crença limitante, cada vez mais reforçada em função de um crítico que está lhe ajudando a reagir de uma maneira que você fica cada vez mais convencido. Isso você vai fazer nos outros também. Se você tem um crítico muito atuante dentro de você, ou uma pessoa que tem um crítico muito atuante, ela vai acabar exercitando esta forma de pensar nos outros. Começa em si, depois nos outros. Exagerar, tem todo aquele... A generalização é um exagero. Ninguém gosta de mim, todas as pessoas acham que eu sou isso ou aquilo. Reagir ao negativo. Quando eu falo reagir ao negativo, nós vamos pensar nos dois sentidos. A reação de repúdio, quando a pessoa ela é criticada, o seu crítico interno reage a isso. Pior, quando a pessoa acha muito defeito em si mesmo, tem um reforço externo.
alguém chega e diz assim, nossa, você não foi feito para isso. Aí o que acontece? O teu crítico interno diz assim, viu, eu não disse? Eu não te disse que você não foi feito para isso? Vê como eu tenho razão? Os outros também estão dizendo isso. Uma pessoa disse, mas não, os outros também estão dizendo isso. Aí pluraliza algo que é singular. Então tem que tomar cuidado com isso. Uma das maneiras de você observar este crítico é percebendo exatamente nas crenças limitantes dessa pessoa quais são os pontos que mais transparecem estas circunstâncias que eu estou, essas circunstâncias que eu estou apresentando aqui. Então, lembrando que a sobrevivência, que é o fenômeno que esse crítico mais se apoia, é em reparar, em exagerar e reagir ao negativo, tanto em si quanto nos outros. Prazer conhecê-lo. Meu nome é Fátima, é Maria de Fátima, mas pode me chamar de Fátima. Eu sou o líder de uma equipe de 20 pessoas. Na verdade, quem me encaminhou aqui para o senhor, disse que era muito importante, foi meu gerente, que aliás era o que precisava estar aqui, porque eu praticamente não preciso, mas eu admiro o trabalho dos coaches e acho que vai enriquecer o meu trabalho, né? Porque eu sempre estou buscando a perfeição, eu sou uma pessoa perfeccionista e eu sou exigente, eu acho que o meu trabalho é muito bom e tem um problema que eu acho que o senhor pode me ajudar. Eu não posso ficar doente. Eu não posso ter nada, assim, problema nenhum. Meu celular, só um momentinho. Eu falei, é um grupo de incompetentes que não entendem, né? Mas voltando então, eu não posso ficar doente, eu não tenho sossego, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia. Se eu ficar doente, a empresa para. Simplesmente para. Aquele povo faz muita bobagem, para não dizer outro nome, certo? Que é linguagem de baixo calão, sabe? Dá vontade de falar que é o nome que eu daria para aquela equipe. Gente, as pessoas extremamente incompetentes. Assim, não tem, sabe? Elas não... Eles disseram que eu sou exagerada, que eu vivo pro trabalho. Bobagem. Eu sou a única certa na empresa. Errados estão eles, que são alegres demais, felizes demais e totalmente desfocados do trabalho. Entende? Esse é o grande problema. Inclusive, esse nosso papo tá tão bacana que eu tive uma ideia. Quem sabe levamos o seu trabalho, porque não adianta eu dar o treinamento, porque santo de casa não faz milagres, já tentei mostrar como é que se faz, mas fica difícil. Aí começa, a Fátima é bruxa, a Fátima não sei o quê, a Fátima isso, né? E aqui a Santa Fátima fica se sentindo cada vez angustiada com essas questões. Então eu acho que você poderia fazer, você faz esse trabalho, você poderia transformar essas 20 pessoas incompetentes em 20 pessoas que fazem o seu trabalho muito bem, parecido assim comigo, né? Que já fui inclusive 5 vezes funcionária do mês. Um insistente, o sujeito que às vezes é chato pra caramba. Pense assim, aquela pessoa que fica insistindo sempre. Ela está certa, os outros estão errados. Se ela está certa, porque ela está certa. Se o certo é o certo, o errado é o errado. Até tem essa frasinha que eu coloquei. O certo é o certo, o errado é errado. Isto é o que mais passa na mente do insistente. Para nós vermos juntos aqui algumas anotações que eu fiz, que são muito importantes para você observar o insistente nesta relação como sabotador. Pense assim, o insistente, ele é pontual. Ele é pontual. É metódico. Gosta de desenvolver método para tudo, gosta de ser detalhista, gosta de ser bastante observador, porque quanto mais observa, mais metódico consegue ser. Perfeccionista, muito perfeccionista.
irritável. Porque você lidar com uma pessoa muito insistente é complexo. Aquelas pessoas, por exemplo, que, sem uma crítica direta, mas vamos pensar o que é um dogma. Aquela pessoa que crê no dogma dela e é aquilo que está certo, o resto das religiões, o resto das crenças, da fé que eu estou falando, está tudo errado. Ela insiste em deixar claro que o que ela acredita é o certo, o que ela acredita é o melhor. Todos os outros estão errados. Isso irrita, deixa a pessoa tensa, deixa um ar de teimosia que às vezes é insuportável. É sarcástico, gosta de pegar as oportunidades e brincar de maneira que, se ela puder machucar os outros, inferiorizar os outros, o insistente não perderá tempo para isso. Autocontrole e autoconcentração. O insistente, mesmo na crença, por mais limitada que seja, ele é muito pontual, ele tem o autocontrole sobre aquele pensamento, aquela reação, e é muito concentrado naquilo que deseja se concentrar. Porque para ser metódico, vamos juntar os pontos. Para ser metódico, é preciso ter poder de concentração, da mesma forma que ser perfeccionista. Então, este autocontrole e um processo de autoconcentração no insistente é muito peculiar, é muito natural. Também é sensível a críticas, ou seja, não suporta críticas. Se você disser que a maneira como o insistente pensa está errado, isto não vai ser muito tranquilo no desenvolver da conversa. Você certamente terá mexido com um leão que estava adormecido, com fome. É muito complicado. Então, algumas das características que compõem o sabotador insistente, para que você possa observar e perceber, dentro dessas características, quais os sinais mais fortes que a pessoa demonstra no relacionamento que ela tem com este seu sabotador interno. No aspecto de sobrevivência, o insistente, como as formas de sobrevivência que ele encontra dentro do processo, é justamente silenciar a voz constante da autocrítica e da crítica dos outros, porque desta maneira ele consegue bloquear a sua reação interna, o seu sofrimento interno, no momento que silencia a voz de uma maneira que possa se proteger, se defender dessa circunstância. Então, normalmente, se você pegar uma pessoa insistente, você contrariar essa pessoa, ela poderá dizer: eu não quero mais falar sobre isso. Para mim chega. Porque ela está certa, ela não vai admitir nunca que você está certo. Então ela provavelmente não vai querer seguir na conversa. A forma de se proteger, de silenciar essa crítica é: acabou, não quero mais falar sobre isso. Ela vira as costas e vai embora, ou se emburra, né, que aqui no Sul a gente fala, não sei aí na sua cidade, na sua terra, se você não está no Rio Grande do Sul, mas emburrar é ficar parado, fechado, sem se mover. Ela simplesmente se enclausura, mentalmente e fisicamente, fica tensa, tensiona todo o corpo às vezes. Imagina quanto mal isso faz para uma pessoa. Então, lidar com o insistente é bastante delicado. Eu vou dando, ao decorrer do nosso trabalho, algumas dicas. Neste momento, é um processo de conhecimento, de entendimento de como essas personalidades com esses sabotadores se apresentam, e você vai observando cada vez mais e entendendo como tudo isso funciona. Ai, complicado, né, assim, falar de mim, né? Tô acostumada, assim, né, a prestar atenção nos outros, né? Meio complicado, assim, tá nessa situação, assim, com o senhor. O senhor quer uma água? Eu posso ir buscar uma água? Não? Então tá, então, assim, vou falar um pouquinho de mim, então, é isso que é pra falar? Tá, então, assim... eu sempre fui uma pessoa que eu acho que ajudar os outros é uma coisa muito importante. Acho que todo mundo deveria de fazer isso. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas se ajudassem, sabe? Eu admiro muito, tipo, Madre Teresa, essas pessoas que se doam, porque... Mas, infelizmente, as pessoas são muito ingratas, né? Isso
gera um certo sofrimento, assim. Eu gosto, por exemplo, quando a minha mãe vai na minha casa, eu levo tudo para ela, né? As pessoas dizem que eu sou muito grudenta. Desde pequena eu sou assim, eu não sei se é diferente, entende? Porque é como eu te falei antes, eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor. O meu último relacionamento foi um problema, porque ele dizia que eu era grudenta. Eu acho que não. Eu acho que eu era gentil. Porque uma mulher, tá, que coloca pasta de dente pro cara escovar o dente na escova dele, sabe? É uma gentileza, não é grudenta, certo? Assim, as pessoas têm uma distorção de valores, sabe? Os meus colegas no trabalho também eu já notei assim, sabe? Eles precisam de mim, as pessoas precisam de mim. Elas me procuram, assim, eu sou procurada, sabe? Eu me sinto importante porque as pessoas precisam demais de mim. É assim, sabe? O mundo, ele anda muito complicado, né? Então, assim, eu tenho esses problemas, assim, no trabalho. Às vezes a pessoa abusa um pouco, né? Confunde as coisas. E também na área do relacionamento, né? Teve até assim, teve o outro namorado que eu tive, assim, gostei dele, assim. Era assim, a gente estava tendo uma coisa legal, né? Mas ele disse que lá por 3 meses, ele disse que era como se ele estivesse se relacionando com a mãe dele, sabe? Eu não entendo isso. Eu não entendo. O senhor tem certeza que não quer uma água? Você está gostando da representação da Ana? Legal, né? Agora falando sobre o prestativo. O prestativo, figura difícil, é uma pessoa que tem uma carência enorme de atenção. É uma pessoa que provavelmente quando está perto de você, você diz, vou tomar uma água, deixa que eu sirvo para você. Aquela pessoa que você deixa cair o caderno no chão, ela sai tropeçando por cima das mesas para juntar o caderno para você. É aquela pessoa que você diz, nossa, eu preciso fazer tal coisa, deixa que eu faço para você. Aquela pessoa que está sempre querendo, de alguma maneira, mostrar que ela é prestativa. Essas pessoas têm uma necessidade enorme de reconhecimento. Elas realmente não fazem, muitas vezes, por mal. São pessoas que querem a afeição das pessoas. Ela procura mostrar que ela está ali, que ela é importante, que ela é útil e que ela é uma pessoa que gosta de você e quer estar perto de você, e ela acaba querendo fazer tudo para você. Só que isto é um sabotador, porque às vezes a pessoa, ela acha que as pessoas dependem dela. E ela começa depois a exercer a cobrança disso, porque não existe almoço grátis. Então quando uma pessoa estiver se demonstrando muito prestativa, demais, passou da conta, cuidado. Isto é algo que está provavelmente impedindo que essa pessoa chegue a algum resultado na vida dela maior, um resultado melhor, para que ela tenha sucesso pessoal, realização pessoal. Então, alguns detalhes que eu apresento aqui para você sobre o prestativo, para que você observe daqui por diante. As pessoas prestativas, elas têm uma necessidade enorme de ser amadas. Então, elas se esforçam muito para mostrar que elas estão cuidando de você, que elas estão te protegendo, que elas estão fazendo qualquer coisa, até dando a vida por você. O prestativo se sente muito mal, mas muito mal quando não tem um feedback positivo. Essa pessoa tem uma necessidade enorme de ser notada. Ela tem que ter uma necessidade incondicional. Ela tem que ter uma aceitação e afeição dos outros muito grande, incondicional para ela, né? Porque para ela é uma coisa natural, é uma coisa normal, não faz por mal, ela não faz por querer. Muitas vezes a pessoa que tem esse sabotador cada vez mais crescido dentro de si, cada vez mais alimentado dentro de si, com a sua forma de pensar negativa, com as suas reações negativas, ela tem um reforço natural, digamos assim, uma forma muito especial de estar mostrando para os outros que ela é especial para ela, que ela é máximo para ela, que sem ela, sem essa pessoa prestativa, você não vive. Você não chegaria onde chegou se ela não tivesse feito isso, aquilo por você. Então, cuidado, porque este sabotador,
ele não contagia somente o mundo da pessoa, mas de quem está à sua volta. Acaba se tornando, às vezes, um relacionamento muito frustrante, por uma dependência, por uma insistência do prestativo. Não é do insistente, uma insistência do prestativo de sempre querer ser mais e mais prestativo. Expressa necessidades a partir de formas indiretas. Então tem uma maneira muito especial, às vezes, de dizer para as pessoas: eu estou aqui. Ah, mas se você deixar, eu faço melhor. Se você deixar, eu consigo realizar tal coisa que os outros não conseguiram. Tem uma frase aqui que é típica do prestativo: se eu não salvar as pessoas, quem é que vai salvar? O prestativo tem isso. Ele se sente uma pessoa muito especial. E quando isto é uma percepção do prestativo de uma forma muito forte, muito alimentada, só vai reforçar e se alimentar cada vez mais. A pessoa vai ficar, até em determinado momento, insuportável, muito insuportável. No processo de sobrevivência, uma fórmula natural de sobrevivência do prestativo é justamente ele tenta ganhar atenção e aceitação ao ajudar os outros. Então, esta maneira, esta natureza que foi criada na mente deste prestativo é de cada vez mostrar mais para os outros de que os outros são dependentes deles. Os prestativos têm isso. Eles gostam de fazer com que o mundo se sinta cada vez mais dependente deles. Então, o prestativo é um tipo de sabotador que muitas vezes a gente se irrita muito com pessoas dessa forma. A gente se irrita, muitos casamentos nem acontecem, alguns noivados. Quantas vezes você já ouviu falar daquela pessoa que disse: ah, eu larguei porque era um chiclete. Ah, eu não gosto de mulher, eu já cansei de ver mulheres dizendo: ah, eu não gosto de homem que fica fazendo tudo pra gente, quer fazer tudo, alcançar o copo d'água, servir o prato, e vice-versa pode acontecer. Então, o prestativo, muitas vezes, não tem a menor noção de que está sendo chato, que está sendo inconveniente. É uma necessidade de valor muito grande que essa pessoa tem dentro de si, porque ela fica alimentando o seu quociente de inteligência positiva focada na reação negativa. Usa a maior parte do seu tempo nesta reação negativa, tentando agradar a todos para se sentir agradável, para se sentir merecedora da atenção dos outros. Este é o prestativo. Ai, ótimo, daqui. Você foi tão bem recomendado. Nossa, minhas amigas disseram: vai lá que ele é milagreiro. Sim, fantástico. Prazerzão tá aqui. Ai, eu não vou te dizer o meu nome completo, só me chama de Cleo que tá bom. Falar de mim? Bom, eu sou empreendedora, sou rica, muito rica. Sou inteligente, bonita, alegre, feliz. Aí você vai me perguntar: então o que está fazendo aqui? Eu quero mais. Eu quero construir um império. Entende? Eu já tenho muito, mas eu acho que é pouco ainda. Muita gente diz: nossa, você é vencedora, você é tão empreendedora. Não, eu quero mais. E aí me disseram que você é o melhor, por isso que eu vim aqui. Porque para mim não pode ser menos. Isso eu aprendi sempre, eu sou super competidora, desde pequena. Olimpíada de Matemática, Cleo ganhou. Balé, sempre. Apresentações, estava eu lá de primeira, entende? Sempre a primeira da classe, a primeira da turma. Eu preciso ser primeira em tudo. Aí teve uns amigos lá que disseram assim, me desafiaram. Disseram: você não tem como, você é muito preguiçosa. E realmente sou preguiçosa. Mas aí eles disseram aquela palavrinha mágica: você não vai conseguir correr a maratona. É óbvio que eu consegui. Agora estou na equipe do Ironman, entende? É uma coisa assim, eu sou empreendedora. Eu já falei para você que eu sou rica, muito rica, já falei.
Então, né? Então isso incomoda algumas pessoas, entende? Às vezes as pessoas dizem, você é arrogante. Não, eu sou rica, certo? Então é isso. Eu já sou uma campeã, entende? Já sou. Eu quero que você me transforme numa campeã melhor ainda. Eu quero bater outros recordes e nem menos do que isso. Não vem com esse papo zen aí, se tiver voto de pobreza tô fora. Não tem? Melhor ainda então. Então nós vamos nos dar muito bem. Essa questão do hiperrealizador, ela é muito forte. Aquelas pessoas que se dedicam demais ao trabalho, elas perdem o contato afetivo com as pessoas, às vezes troca isso pelo trabalho ou por alguma atividade que, de alguma maneira, para ela se sente mais realizadora com aquela atividade. O hiperrealizador, ele trata todo esse processo de uma forma muito condicional. Ou seja, tudo que se relaciona a ele, que ele possa ostentar para se sentir cada vez mais valorizado, não só para si, mas também diante de todas as outras pessoas, mais essa pessoa se fortalece, mais ela se sente realizada. Por isso o hiperrealizador. Algumas características e situações que deixam esclarecer, nos ajudam a esclarecer como se relaciona consigo e com os outros o hiperrealizador. Autovalidação. Ele precisa ter uma autovalidação, ou seja, ele precisa desenvolver um processo do desempenho próprio. Não é ganhar dos outros, isso não torna a pessoa realizada. Porque tem gente que adora ganhar tudo de presente. Tem gente que adora ganhar tudo de graça. Não é esse sabotador, com certeza. Esse sabotador, se você der de graça, calma, não é bem assim. Se ele não conquistou pelos méritos próprios, não tem grande valor. Precisa realizar, precisa conquistar, precisa mostrar para ele, se autovalidando, e para os outros, de que foi a partir do seu esforço, de sua dedicação e de suas competências que alcançou o resultado que obteve. Então, o autorrealizador tem essa necessidade absoluta. Concentrado em sucesso externo. Não é à toa que as pessoas que têm esse tipo de sabotador normalmente são aquelas pessoas que têm que mostrar para todo mundo que ela está com o melhor carrão, que a sua casa fica no melhor bairro. Se não for isso, ela não se sente realizada. Aí vai se concentrar cada vez mais em trabalhar mais e mais para justificar de que é a única maneira de um dia poder mostrar para os outros de que ela é capaz. Tendências workaholics, foi o que eu já falei. Ela troca o trabalho, na verdade troca tudo pelo trabalho. Ela se concentra somente no trabalho, não vê a hora de estar no trabalho. Então o hiperrealizador tem essas características, tem esses sintomas de uma pessoa que às vezes se isola do mundo para ficar no seu mundo mental absolutamente ocupado, ou seja, sempre encontra uma razão para estar ocupado, para fazer alguma coisa. A perda de contato, porque essa perda se dá em função de se tornar uma pessoa tão materialista, tão focada no material, naquilo que ela está construindo em relação à estrutura de vida dela, no ambiente, que ela acaba se perdendo um pouco das emoções, às vezes até muito, e se distanciando dos relacionamentos, porque ela não tem tempo para nada mais na vida a não ser seu trabalho e suas realizações. Competitivo, altamente competitivo. O hiperrealizador está sempre buscando uma razão para disputar, porque a competitividade dá a ele a oportunidade de mostrar que é mais, de mostrar que pode, de mostrar suas capacidades, de mostrar sua independência, mostrar suas competências. Então ele é muito competitivo. Se você tem uma pessoa que trabalha na sua empresa e você é a pessoa que está liderando, você pode trabalhar perfeitamente uma pessoa que tem esse sabotador de uma maneira muito positiva, aproveitando essa pessoa naquilo que ela pode se tornar mais realizada. Um grande erro nas empresas, isso é muito comum, eu explico isso nos cursos de liderança, é que às vezes você pega uma pessoa com esse sabotador e coloca ela numa posição que ela não vai se sentir realizada. É uma pessoa que vai se frustrar. Na questão de sobrevivência, o que ele busca para
se estabelecer, para se reforçar, para sobreviver a todas as influências externas que tentam mudar esse processo. Autovalidação condicional. Ou seja, tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser sacramentado. Uma frase que deixo aqui sobre este sabotador autorrealizador. Preciso ser o melhor no que faço. Ou seja, é um sentimento constante, condicional, de ser, se sentir, se autovalidar nisso, de ser o melhor no que faz e de mostrar para os outros de que é capaz e aquilo que consegue é pelo seu esforço, por sua competência e por sua natureza de lutador e conquistador. Assim, eu vim procurar o atendimento porque, assim, o meu nome é Amélia, eu tenho 39 anos, assim, de uma vida de muito sofrimento, foi tudo sempre muito difícil para mim, seu coach. Sabe, começou lá na minha infância, a minha mãe tinha preferência para minha irmã, que sempre foi uma pessoa perfeita. E eu sempre fui meio doentinha, sabe? Eu sofria bullying. Bullying. O senhor tem o lencinho, seu coach? Obrigada. Então, assim, sempre foi muito difícil a minha vida, entende? A adolescência, então, foi horrível, porque eu não era uma mulher bonita, nunca fui uma mulher bonita, sempre me senti um horror. E assim, eu não sei o que acontece, mas relacionamento é uma coisa que eu quase não tenho, porque eu sou sempre explorada, entendeu? No trabalho eu sou sempre explorada, porque as pessoas me maltratam, eu não consigo ter vida. Seu coach, eu não sei o que fazer mais, sabe? Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto a gata borralheira, sabe? A Cinderela da Disney. É assim, parece meio ridículo, mas é isso que eu sinto. Sabe? Aquela madrasta, aquelas duas irmãs maltratando a gata borralheira, né? E eu esperando a tal da fada que não vem nunca, né? Pra ver se eu encontro o príncipe que eu acho que não existe, né? Mas a Cinderela se deu bem no final. Ai, não sei, coach, o senhor podia me dar um abraço. Então agora aqui, vítima. Algumas anotações também para você conseguir entender e... Lembra aquilo que eu falei? Exercitar, lembrando de pessoas que possam ter essas características, se não você, outra pessoa que você conhece, para você exercitar isso, para você perceber e aguçar suas percepções. A vítima, normalmente ela é dramática, é muito temperamental. A vítima tem tendência à desistência. Sim, porque é aquela sensação de se mostrar para os outros que está acabado, que está mal. Você já deve ter, talvez, em algum momento, tido aquela experiência de você sentar no banco de uma praça, aí você está lendo um jornal ou mesmo jogando pedacinhos de pães para os pombos. Claro que é bastante romântico o que eu estou dizendo, não sei se já aconteceu com você, mas só para ilustrar. Aí senta aquela pessoa do seu lado, que você nunca viu na vida, aí você está ali, curtindo a natureza, talvez lendo seu jornal, ou alimentando os pombos, assistindo talvez um barquinho passando numa lagoa, e essa pessoa chega assim, sabe, eu acordei tão mal hoje, nem te conto. A minha filha, nossa, que mal agradecida, ou meu marido, ou começa a contar uma história, uma doença, aquela cirurgia que a pessoa fez e que sofreu horrores. Ela faz questão de te contar em detalhes, inclusive quanto tempo ficou passando aquele processo de dor. Isso tudo é uma característica natural da vítima, porque ela gosta de mostrar que ela sofre, que ela é menos que os outros, que ela não é tão favorecida, que é uma pessoa que não tem a mesma atenção que os outros teve, foi o filho menos notado, o filho menos amado, a mãe menos entendida, ou o pai menos compreendido pela esposa, ou pelos filhos, ou pelos próprios pais. É por aí. Então aqui algumas outras questões que vão deixar mais claro para você. A vítima sufoca a raiva e vive buscando uma razão para estar na depressão.
mesmo quando não tem motivo nenhum, busca até no passado uma razão pela qual foi penalizada para entrar num processo de se sentir e mostrar para os outros que está se sentindo mal, que está se sentindo necessitada. A vítima provoca fadiga e normalmente cria fadiga para si e para os outros que se relacionam com ela. Inconscientemente é ligada a ter dificuldades, sempre com dificuldades. Tudo que pode ter tudo na vida, mas nunca é o bastante, ou o que tem não é exatamente o que queria. É um sentimento muito natural. A pessoa quer fazer uma viagem fantástica. É o sonho da vida dela. Quando chega no local da viagem, eu não queria, não devia ter vindo, eu não merecia estar aqui, ou eu devia estar fazendo outras coisas porque aqui não é tão bom assim, as pessoas não estão me valorizando, aqui as pessoas não dão atenção, os restaurantes não atendem bem, o motorista não dá boas explicações, não apresenta o local onde está indo, não conversa direito. Enfim, sempre tem uma razão para estar no lugar errado e para estar entre as pessoas erradas. Faz questão de deixar isso aparente. O mau humor é constante na vítima, muitas vezes. Muito constante. E aqui, na verdade, busca a atenção dos outros. Ou seja, fica constantemente em busca da atenção dos outros. Ou seja, dizer que está mal, dizer que não se sente bem, dizer que tem mais dificuldade do que os outros, ou que passou na vida mais trabalho que os outros, ou que passa mais trabalho que os outros, em relação às pessoas com as quais convive, normalmente faz com que essa pessoa busque, através disso, dessa demonstração, um valor maior, mais atenção dos outros, e que as pessoas, diferente do hiperrealizador, essa pessoa adora ganhar tudo dos outros. Adora ter presente dos outros. Não, comprar pelo esforço próprio não pode, porque ela não é capaz, ela não tem condição. Ela, por mais dinheiro que tenha, sempre vai achar que gasta mais que os outros. Vai achar uma razão para ponderar que ela não merecia isso, mas é obrigada a fazer isso. Agora, dar um presente para essa pessoa, mesmo sem ela merecer, ela vai se sentir, aí sim, realizada. Porque quanto mais ganhar, com menos esforço, mais valorizada essa pessoa se sente. Na questão de sobrevivência, a forma dessa pessoa se sentir no processo de sobrevivência, algo errado com ela. Ou seja, ela sempre acha que tem algo errado com ela. Ela sempre busca, de alguma maneira, justificar de que com ela tem algo errado em relação aos outros. Sempre. É um aspecto de reforçar, buscando essa sobrevivência nesse reforço de encontrar uma razão para isso, uma justificativa. Ninguém me entende. É uma das frases mais comuns da vítima. Ninguém me entende. Só ela sabe o que ela passa, só ela percebe o que ela sente. Os outros não notam. Porque ela é uma pobre coitada. Esta é a vítima. Olá, eu sou Valéria. Eu queria dizer que é um prazer poder estar aqui. O senhor é tão atarefado, sempre com a agenda cheia, então foi muito bom ter me encaixado. O senhor não vai se arrepender. Não vai se arrepender porque, por exemplo, eu já fiz o meu dever de casa, já li vários livros sobre coaching, sobre o que é ser coach. Não conheço Zen, estou interessada para saber, mas assim, eu fiz o meu dever de casa. Bom, eu estou buscando porque eu tô com alguns problemas na minha vida pessoal, na minha vida, no meu trabalho, alguns probleminhas, coisas assim rotineiras. Mas eu acho que o mundo inteiro está errado. Eu acho que falta entendimento das pessoas, falta leitura das pessoas. Eu acho que eu estou no país errado. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país cheio de crendices populares. Aí você vai me perguntar assim, Valéria, você não acredita em Deus? É claro que não. Alguém já conversou com Deus? Alguém já esteve de frente com Deus, assim como de frente com Gabi? Estou de frente com Deus? Claro que não. Então o que existe é uma série de crenças, né? E eu preciso de comprovação científica das coisas.
Então, desde de criança, desde muito nova, eu sempre venho buscando a fundamentação. Os meus últimos 3 namorados, eles tinham esse problema. Aparentemente eram inteligentes, depois eram tão burros. Então é isso, assim, eu até quero ter uma família, mas é muito complicado hoje em dia, porque os homens eles não leem, eles não têm conhecimento, eles não sabem, eles não leem jornal. Então é complicado, porque depois que o fogo da paixão passa, sobra o quê? A intelectualidade. É óbvio que sim. É óbvio. Mas aí, o que acontece? O cara abre a boca e aí está o problema. Mesma coisa no trabalho. Complicado encontrar, eu sou dona de uma empresa, então é complicado encontrar funcionários, todos eles, né, falando daquele jeito que a gente vê, escrevendo ansioso com C. Complicado isso, né? De modo, então, que eu vim buscar isso, né? Dizem que coaching zen busca o equilíbrio, né? Então, quem sabe, né? Eu acho que não está nada de errado comigo, mas eu tenho uma amiga que disse, vai lá, conversa com ele, que ele pode te ajudar, não sei em quê, tá? Mas eu tenho certeza que o senhor tem toda a fundamentação teórica que vai me ajudar e me convencer de que este processo vai funcionar para mim. Como o próprio nome já diz, hiperracional. Próximo sabotador que nós estaremos tratando nessa aula. É uma pessoa que trabalha focado na racionalidade, ou seja, tudo tem que ter uma lógica, tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, tudo está ligado a alguma coisa que se justifique, que possa ser ponderado, que possa ser visto, que possa ser percebido e notado exatamente de uma forma que tenha uma explicação. O hiperracional, ele tem uma tendência muito grande a ser uma pessoa cética. Uma mente intensa e ativa. O hiperracional ele está sempre pensando, usando a sua criatividade racional para justificar, pensar, calcular, criar estratégias o tempo inteiro. É uma mente muito ativa, muito inquieta. Normalmente, esse sabotador está presente em pessoas com hiperatividade, com síndrome de pensamento acelerado. É muito comum, não é próprio apenas de quem tem este sabotador, mas é muito comum neste sabotador, ou seja, para quem tem este sabotador alimentado dentro de si. Passa por arrogante, dissimulado, porque como é uma pessoa muito racional, para tudo tem que ter uma explicação, tem que ter uma lógica, às vezes expressa na sua forma de se comunicar algum determinado conhecimento mais valorizado que os outros, ou seja, a pessoa ela se sente superdotada, ela se acha que, digamos, mais estudada, se acha mais perfeita, se acha mais inteligente que os outros. Então, o hiperracional, ele tem essa tendência a se sentir mais que os outros. É muito complicado, porque normalmente essas pessoas têm uma tendência muito grande a ler muito, buscar muitos subsídios, porque tem uma necessidade de saber mais que os outros muito grande. Então ela procura buscar conhecimento e mais conhecimento para justificar que ela tem razão e que ela sabe mais que os outros. E às vezes discutir alguma coisa com o hiperracional é bastante complicado. Por isso passa por arrogante, mesmo quando não é. Acaba parecendo ser, porque tenta de alguma maneira demonstrar que sabe tanto quanto o outro ou mais que o outro. É difícil ter uma discussão sobre algo com o hiperracional. Normalmente são reservados, eles gostam de ficar centrados na sua base de conhecimento, no seu mundo, porque muitas vezes até sentem que os outros não estão à sua altura. Então acaba ficando mais consigo mesmo, embora pleonasmo, consigo mesmo, é isto para reforçar. Prefere observar, porque dentro da sua racionalidade, quanto mais observa, maior oportunidade tem de analisar e de, chegado o momento de expor suas ideias, já criou toda a estratégia mais racional possível para expor seus pensamentos, sua condição de conhecimento. Então, este ato de observar é muito comum no hiperracional.
Tendência para ceticismo, foi o que eu falei. Normalmente cria debates a respeito disso. No aspecto de sobrevivência, a fórmula de sobrevivência que esse sabotador encontra para sua existência, para se fortificar dentro do processo e se adequar ao seu meio de envolvimento dentro de você. É a superioridade intelectual, essa sensação de superioridade intelectual. Então, para você entender, uma das questões que, dentro desse aspecto de sobrevivência, está ligado nesse tipo de formação de sabotador que cresce dentro da pessoa, muitas vezes está ligado à sua infância, porque ela pode ter crescido num ambiente caótico, onde ela foi desafiada, onde ela foi tratada como burra ou como incapaz, foi criada num ambiente de inferioridade mesmo, que isso acontece às vezes com crianças. Ou um professor criou um trauma nessa criança, chamando ela de burra, tratando ela inferior aos demais colegas, ou dentro de casa, por seus pais, foi tratado como uma pessoa que sabia menos, que era menos capaz, o filho do vizinho é melhor, o teu primo sabe tanto, você não sabe, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo. Essa pessoa, ela acaba interiorizando, esse sabotador se alimenta disso. Aí, para se superar, ela busca uma justificativa para provar o contrário. E aí ela sai atrás de uma construção para mostrar que não, ela não é burra, ela não é incapaz, não é menos que os outros, e acaba se alimentando disso. Lá, quando criança, pode ter sido muito positivo. Só que agora, quando adulto, o que acontece? Traz essa carga e eleva demais esse sentimento, e acaba transmitindo, como sabotador, esses efeitos nos seus relacionamentos, e pode ser visto como uma pessoa muito, mas muito arrogante, muito prepotente. Vai uma frase aqui, que eu acho que ilustra e deixa bem claro, mais uma letra que eu esqueço aqui, mas vamos lá. Precisa eliminar invasões, ou seja, essa pessoa, ela talvez tenha sido invadida demais, mentalmente falando, invadida demais na sua infância. E ela tem essa necessidade racional de eliminar invasões, ou seja, não aceito críticas porque eu sei, porque eu estudei, eu sou capaz, eu posso, eu sou melhor, eu sou bom, e acaba criando uma barreira enorme nos seus relacionamentos e tendo mais dificuldade de alcançar seus objetivos. Meu nome é Olivia. Antes da gente começar, o senhor fechou bem a porta? Porque eu tenho uma agonia com porta. Se a porta não estiver muito bem trancada, eu não consigo me sentir à vontade, eu não vou conseguir expor pro senhor as coisas que eu tô sentindo. Tô meio ansiosa hoje. Só hoje, né? Geralmente eu não sou... Tá, tudo bem, as pessoas dizem que eu sou meio neurótica, só porque eu acordo, às vezes, no meio da noite para ver se eu realmente tranquei a porta, mas é uma questão que, assim, o mundo anda muito inseguro. Muito inseguro, eu sou uma mulher sozinha, certo? Sim. É eu, meu cachorro, né? Não tinha cachorro, botei o cachorro, que é pro cachorro latir, caso alguém entre dentro da minha casa, né? Algumas pessoas dizem que eu sou neurótica, mas eu tenho que fechar o gás depois que eu uso, porque pode vazar. E eu moro sozinha, então eu posso morrer, né? Hoje, por exemplo, não tá tão frio, mas entende? Eu vim agasalhada, assim. Então, porque assim, a minha mãe era muito louca, né? Começou na infância, e eu tenho uma coisa de ser meio certinha, mas eu acho que é uma coisa normal. O senhor não acha? O senhor não vai trancar a porta? O senhor acha que... Porque de repente alguém pode invadir aqui? Isso me deixa um pouco tensa. O senhor não sente isso? Nunca invadiram o seu consultório? Não tem isso? Teve um psicólogo que disse que isso aí pode ser um toque, mas eu acho que não é um toque, viu? Acho que não tem nada a ver. É uma questão de segurança. Quando eu era pequena, eu fiz parte dos escoteiros. O que eu mais gostava era o sempre alerta dos escoteiros. Porque, não tem frase melhor. Nós precisamos ser prevenidos. O que está acontecendo com o mundo aí? Falta de prevenção.
Na saúde, falta de prevenção. Nos relacionamentos, prevenção. Sempre tem alguma coisa perigosa acontecendo. As pessoas não enxergam que pode, principalmente assim, ó, quando tá tudo muito bem, tudo muito bom, pode saber que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Vai, sempre acontece. O senhor tem certeza que não quer fechar a porta? O hipervigilante está sempre ligado, sempre atento, olhando, procurando uma razão para justificar os seus sentimentos, que estão ligados ao foco no que pode dar errado, sempre focando o que pode dar errado. Você dificilmente vai pegar uma pessoa com esse sabotador, uma pessoa que procura as coisas boas nos outros. Normalmente, ela vai procurar as coisas ruins, os defeitos. Não só nos outros, mas no que os outros fazem e naquilo que ela faz. O hipervigilante também tem uma ansiedade aos perigos da vida. Uma ansiedade constante. Dúvidas crônicas sobre si e os outros. Sempre em dúvida. Se tem alguma coisa que está muito boa, tem alguma coisa de errado. Se a pessoa ganhou na loteria, ela não é sortuda, ela sacaneou. Se o vizinho comprou um carro novo e ele não andava bem, a casa dele estava meio ruim, ele foi lá, ele melhorou a casa e comprou um carro novo, é porque ele está vendendo drogas. O hipervigilante está sempre atento a encontrar um problema, uma justificativa negativa sobre as circunstâncias. Desconfiança quase que integralmente. E uma atenção exagerada, porque como busca os defeitos, como busca os fatos que de alguma maneira justifiquem de forma negativa alguma coisa, está com uma atenção sempre exagerada para encontrar alguma razão que justifique aquele sentimento de viu como eu estava certo, eu falei. Pessoas com essas características, ela tem uma ligeira possibilidade, talvez uma grande possibilidade, melhor dizendo, ao toque. Uma pessoa que pode desenvolver ansiedade e desenvolver também o toque. Ou seja, uma pessoa que tem aquela necessidade de repetir, de fechar a porta 3, 4 vezes para ter certeza, sai de casa, volta para ter certeza de que desligou o ferro de passar roupa, ou se não deixou a cafeteira ligada. Ela perde a atenção, de alguma maneira, no seu exagero de sempre se preocupar em ter um problema. Então o hipervigilante tem essas características. Uma frase que trata o hipervigilante: quando a próxima coisa ruim vai acontecer. E no aspecto de sobrevivência, essas pessoas, normalmente, elas tiveram uma infância insegura, uma infância ameaçadora. São pessoas que talvez tenham passado por algumas experiências na infância que deixaram ela se sentir bastante alerta, ou seja, para o perigo não voltar a repetir. Pessoas que passaram por experiências, às vezes, muito dolorosas, experiências que tenham, de alguma forma, afetado e criado até alguns traumas, e alguns deles podem se tornar até fobia. Oi, eu sou a Melissa, pode me chamar de Mel. Ai, todo mundo me chama de Mel. E quem me indicou, o senhor, né? Ai, não vou chamar de você, né? Você é tão jovem, assim. Porque eu vim, que as meninas falaram assim, vai lá, é zen, sabe? Vai te fazer muito bem, essa coisa do zen. Mas eu acho assim, porque eu gosto de variar as coisas, de mudar as coisas, então é muito complicado essa coisa, porque eu pensei assim, será que ele vai me mandar meditar? Eu não vou conseguir fazer isso, entendeu? Mas aí eu vi a sua foto no perfil do LinkedIn, nossa, que gato, né? Ai, desculpa falar assim, né? Nada a ver falar isso é terapeuta, né? O coach, essas coisas, assim. Ai, amei, assim, eu gosto de coisas novas, desafios novos, assim. Por exemplo, na semana passada, né? Não, na semana retrasada eu pulei de paraquedas, porque era o meu sonho pular de paraquedas, né? Aí o pessoal diz, ai, que louca, imagina, louca nada, né? Era o meu sonho. Aí eu assisti de novo, né, na semana passada, Tomb Raider. Já assistiu Tomb Raider? Com a Angelina Jolie. Ai, adoro Jolie. Queria ser Jolie, Mel Jolie. Aí, assim, aquilo me inspirou. Aí procurei, né, a Krav Maga. Agora eu tô todo com as canelas toda roxa, coach, porque fui fazer Krav Maga. Uma coisa bem radical, bem diferente, né, que o pessoal se espanca, né?
Ai, não, mas sei lá, né? De repente o zen é uma coisa pra mim, né? Só um pouquinho que o pessoal incomoda. Ai, menina, jura? Sério? Não acredito. Só um pouquinho, vou lá um like aqui, né? Esse aqui eu não posso perder. Pronto. Ai, vou guardar. Prometo que vou guardar. Vou me tranquilizar. E aí, o que o senhor vai fazer comigo? Exercícios e como é que funciona? Assim, que sentar e meditar é complicado. Meditação ativa, ai, nunca ouvi falar, é legal? É de comer? Aí eu fico fazendo essas brincadeirinhas, né, com as pessoas, mas tô super empolgada. Tudo novo, né? Ainda mais assim, ficar, né, falando com um homem tão bonito, né, anima a gente, uma coisa que traz alegria, né, que eu sou uma pessoa muito alegre, eu não gosto de, sabe, eu não gosto de rotina, odeio rotina, não suporto, a Mel não nasceu pra rotina, né, ela nasceu pra agitação, a balada, essas coisas, né, eu fujo de trabalho, assim, né, rotineiro. E aí? Tá afim de dar uma corridinha? Amanhã tem uma galera super show, não quer, coach? Ah, acompanha, vai, jura, vai ser super legal. Tem até um grupo de corrida, a gente pode começar a correr. Topa, é zen também. O inquieto é um sabotador bastante complexo. Para você ter uma ideia, aquela pessoa que está sempre procurando uma razão para se distrair, uma razão para se ocupar, para fazer alguma coisa. Aquele cara que está em casa, em vez de curtir a família, ele vai achar o portão para consertar, ele tem que pintar a cerca, ele tem que pintar a parede, tem que consertar o quadro, tem que ilustrar o sapato, ele tem que fazer alguma coisa, lavar o carro. O inquieto é uma pessoa que busca pela próxima atividade o tempo inteiro. Ela não se contenta, às vezes, até em fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Ela tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque quanto mais ela se ocupa, menos tempo ela tem para se preocupar com as coisas que a incomodam. A distração é comum. Ser sempre ocupado, tarefas diversas, distraído, porque acaba sempre ligado no depois, o presente nunca é o suficiente. Procura excitação e variedade. Então é uma pessoa que dificilmente tem um relacionamento só, amoroso. É uma pessoa que às vezes ela até não entende por que ela faz um troca-troca muito constante, porque talvez esse sabotador esteja arruinando a forma dessa pessoa focar em algo que ela realmente gosta e sinta prazer. Então ela acaba buscando prazeres em outras coisas porque nunca é o suficiente. Sempre é pouco, sempre é menos do que realmente ela acha que merece ou que está buscando. Fuga de sentimentos desagradáveis, que é por isso que se ocupa tanto também. Ou seja, essa necessidade de fugir do aqui e agora, fugir do seu presente. Então ela fica encontrando uma razão para ocupar a mente e cada vez se sentir mais e mais e mais e mais e mais ocupada, mais ativa, com mais tarefas e mais coisas para fazer. E quanto maior a diversidade, mais ela se sente aliviada. Essa pessoa tem uma dificuldade de concentração enorme. Isso não é satisfatório, ou seja, nunca é o suficiente. Se está fazendo uma coisa agora, por melhor que seja, sempre dá para fazer algo melhor. Então ela vai em busca de compensar e compensar, mesmo sem saber que tipo de resultado vai dar, mas faz por fazer. Prazer em conhecê-lo. Eu estou buscando os atendimentos, as sessões de coaching, porque eu estou com sérios problemas, tanto na questão familiar, sou casada há 12 anos, e também na questão com os meus filhos, que agora estão começando a entrar na adolescência. De modo que está ficando, eles acham que podem, eles acham que têm vida própria. Mas eu, como mãe, sei o que é melhor para eles. Assim como esposa, eu sei o que é melhor para o meu marido, porque se não fosse por mim, ele não estaria hoje no cargo que ele ocupa, na empresa que ele está. Foi graças aos meus conselhos.
uma espécie de mentoring que eu sempre fiz com ele, com com os meus filhos. Eu até me confundi. Mas é complicado isso. Sabe que eles dizem que eu sou igualzinha à minha mãe, mas eu acho que é um elogio, porque a minha mãe é ótima. Minha mãe sempre mandou no meu pai, eu acho que a mulher tem que estar à frente do marido. Você veja Michelle Obama. O Obama é o que é porque por causa de Michelle. Entende isso? Você compreende isso? Que as mulheres, elas são muito importantes no processo. Elas melhoram a vida de seus maridos. Melhoram a vida dos filhos. Olha quanto marginal na rua é falta de quê? Falta de mãe, falta de controle. É isso. Entende? Então eu estou neste dilema que agora eles acham que podem me desafiar. Eles acham assim, mãe, eu tenho que ter a minha vida, mas eu sei o que é melhor para os meus filhos. Meu marido está implicando também, dizendo solta os meninos. Que solta os meninos na balada com estes drogados? Com esta violência na rua? Até tentei largar os meninos para sair na casa da amiguinha, não dormi à noite. Porque a mãe parecia meio destrambelhada. É um caso complicado, mas o senhor me entende, não é? O controlador tem a necessidade, como o próprio nome diz, de estar sob controle de tudo. É o controlador que tem que tomar as decisões, ele é que sabe mais que os outros, ele é que pode criar a situação para que ele esteja absolutamente no controle. Adora ambientes vulneráveis, ambientes sensíveis, pessoas que não têm muita certeza do que querem, porque daí eles tomam conta. O controlador, quanto mais sensível, mais vulnerável o ambiente em que ele está, mais ele se sobrepõe para assumir o controle. Algumas das características do controlador. Forte necessidade de controle, como o próprio nome já diz. Ele quer ter o controle de tudo. Determinado, confrontador, direto. Isso às vezes incomoda as pessoas, intimida os outros. Por sua postura de estar no controle, ou pelo menos pensar que está no controle, acaba deixando as pessoas se sentindo numa situação inferior. Não é incomum, muitas vezes, o controlador, mesmo num processo de hierarquia, onde o seu líder, ou se você quiser chamar de chefe, tudo bem, desde que não seja aquele chefe carrasco, né, capataz, mas um chefe que tenha um pensamento e atitude de líder, de verdadeiro líder, com autoridade. Este líder, ele pode ter sob seu comando uma pessoa que quer assumir o controle. E muitas vezes essa pessoa, ela até age de uma maneira muito complexa para esse líder, porque o sonho da vida dela, o desejo da vida dela, é tirar o seu líder do posto, ou seja, superar o seu líder para estar no lugar dele. E qualquer degrau que ela busque nunca é o suficiente. Ela está sempre acima do topo. Mesmo quando não está mentalmente acima, visualizando estar acima do topo, sempre querendo buscar o máximo. E isso, às vezes, pode ser bom. Se você pega a característica do sabotador e trabalha isso de forma positiva, com reações positivas, você pode potencializar essa pessoa. Você pode até desenvolver aí um líder muito competente, muito eficaz. Só que dá trabalho, mas não é impossível. É completamente viável. Ele se alimenta de conflitos. Então, o controlador, normalmente, é uma pessoa que na presidência de uma mesa de reuniões, ele adora gerar e até mesmo confrontar o conflito. Isso alimenta ele, faz com que ele se sinta bem, porque é um momento que tem de se destacar diante do conflito, mostrando que tem a solução ou que está no comando da situação. Adora contrariar probabilidades, ou seja, se o controlador quer se mostrar e consegue superar uma situação que para os outros parecia inviável e ele consegue chegar no resultado, nossa, sai da frente. Porque você vai ter uma pessoa de queixo muito erguido, vai praticamente tocar o teto. Em relação à sobrevivência, nós podemos entender da seguinte forma.
O controlador, ele pode ter convivido num ambiente bastante vulnerável. Este ambiente, de alguma maneira, afetou, lhe fazia sentir uma determinada sensação de estar no lugar onde tinha alguma espécie de sofrimento. Então, num aspecto de defesa a uma situação como essa, desenvolve um instinto de controlador para não ter mais que passar por situações como aquela. Uma maneira hoje de ser controlador, de superar aquela condição vivida na infância. Ela passa a desenvolver um estímulo para se tornar um controlador, ou seja, estimula essa questão de ser controladora para compensar algo que não pôde fazer na infância. É uma forma de se proteger, é uma forma de evitar um determinado sofrimento, uma determinada frustração. Então, este é o aspecto de sobrevivência para a questão do controlador. Ai, prazer te conhecer, Coach Zen. Assim, o Zen, sabe, me traz uma paz. Eu adoro paz, eu adoro amor. Todas as noites eu faço amor com o universo, né? Porque assim, eu sou aquariana, né? Com ascendente em peixes, lua em câncer. Eu amo a vida, eu amo as pessoas, eu amo os animais, as plantas, né? Tudo que tem vivo, né? Eu detesto guerra, eu detesto conflito, né? Até estranho porque o meu nome é Valentina, né? Valente, mas de valente eu não tenho nada, né? Porque na verdade quando dá, eu me esquivo. E assim, ó, coach, eu tenho um problema sério, assim, para resolver, porque eu não consigo, assim, ter um emprego formal, né? Porque quando o trabalho é muito chato, assim, tem muita rotina, eu fujo, assim, sabe? Eu não gosto. Assim, eu queria muito era poder trabalhar na praia, sabe? Plantar o meu próprio alimento, entende? Porque, assim, eu cresci numa família, assim, muito briguenta, muito, sabe? O meu pai brigava muito com a gente, nada tava bom. A minha mãe era, tipo, meio histérica, sabe? Meio sinistra. E aí, foi assim bem... Eu sempre fui a pacificadora da família, né? De colocar panos quentes. Então, assim, é muito complicado, né? Pra mim. Mas, assim, fico muito feliz, assim, sinceramente, que o universo te ilumine, coach. Namastê pra você também. O esquivo é um sabotador que faz com que a pessoa tenha uma necessidade muito, muito grande, uma necessidade clara de estar na sua, de se fazer o mais desnecessária possível perante a qualquer atividade e em qualquer relação com as outras pessoas. Ela tem uma vida bastante passiva, gosta de procrastinar, aliás, adora deixar para depois. Mesmo que você peça para uma pessoa que é esquiva realizar uma tarefa, por mais que você explique, ela vai estar pensando em como ela vai desenvolver a estratégia para fazer de conta que fez, ao invés de prestar atenção naquilo que precisa ser feito. Então é muito importante nós percebermos que o foco no positivo e o mais agradável possível é algo extremo para o esquivo. Ele adora estar em sombra e água fresca. Quanto menos responsabilidade ele tiver, mais satisfeito, mais à vontade, mais realizado o esquivo vai estar. Fuga de tarefas, principalmente de conflitos que são desagradáveis, aqueles conflitos que de alguma forma vão lhe trazer algum aborrecimento. Dificuldade muito grande de dizer não. O esquivo tem uma dificuldade de dizer não para quase tudo na sua vida. Tome cuidado então para não classificar uma pessoa que tem dificuldade de dizer não como se tratando de um esquivo. É uma das questões, ou seja, uma das características muito naturais no esquivo, mas não é só dele. Procrastinação, ou seja, sempre deixa para depois. Por que fazer agora se eu posso fazer depois? Principalmente as tarefas que não gosta. Quanto menos gosta das tarefas, muito para depois elas vão ficando até que talvez sejam esquecidas. Uma das frases que é característica de um esquivo é:
Prefiro fazer o que os outros querem para evitar a confusão. Ou seja, confusão gera estresse, gera um conflito desagradável e isso o esquivo não quer. E a sobrevivência, de todos os pontos que eu falei, assim como dos sabotadores anteriores, o aspecto sobrevivência está ligado de alguma maneira a experiências da infância, durante o crescimento, do ambiente e das pessoas, do processo parental também, de como essa pessoa cresceu, como ela se desenvolveu. E isso traz aspectos que vão criar, ou seja, ajudar a desenvolver a personalidade. Ou seja, lá na infância foi útil, mas agora, na sua idade de adulto, que você tem que se relacionar de uma forma mais madura com as pessoas, aí gera problemas. Agora vamos nos concentrar na perspectiva do sábio para trabalharmos a percepção dos 5 grandes poderes, para que o sábio possa lhe ajudar a trabalhar sua mente interior com seu quociente de inteligência positiva a favor de você, para que você saiba aproveitar todas as suas capacidades de forma inteligente, com pensamento e também gerando as suas reações positivas, para que os sabotadores não dominem, para que eles não tenham seu controle. E os seus sabotadores só são seus inimigos porque você deixa eles no controle. No momento que você aprende a usar a sua inteligência para trazer os sabotadores sob o seu controle da sua mente, com seu quociente de inteligência positiva, aí você pode acreditar, terá uma capacidade imensa de reverter muitas questões da sua vida que você talvez tenha tido um ciclo de dificuldade, mudando para alcançar grandes resultados. A perspectiva dos sábios são exatamente você olhar para os sabotadores, sabendo que eles são seus inimigos. Hoje, eles são seus inimigos. Mas eles não precisam ser tratados como inimigos. Você pode criar uma situação para trazer os seus sabotadores como aliados. Você vai dizer, Roner, então eu vou enganar meus sabotadores? Ele passou a vida toda te enganando. Você não vai enganar o seu sabotador. Você vai reeducar seu sabotador. Mas é importante fazer essa reflexão, essa autoavaliação sobre você, em como que você se identificou com esses sabotadores, de que maneira, e você deve ter percebido algumas das características dos sabotadores, nós temos mais de uma. Nós não temos características apenas de um sabotador. Normalmente, o crítico todos temos. Alguns mais, outros muito mais, e outros muito menos, sob controle. Talvez você já controle seu crítico. Mas será que você já controla os outros sabotadores que são aliados do crítico? Então é nesse aspecto que nós trabalharemos agora com 5 grandes poderes. Primeiro, empatia. Se você fortalece seu poder de empatia, você cria melhores relacionamentos, você explora muito mais disposição para se dar com outras pessoas e outras pessoas querer estar próximo de você. E isto vai enfraquecer o seu crítico. Porque quanto mais empatia você explorar dentro de si, você trabalhar dentro de si, mais você vai enfraquecer o seu crítico. Porque as pessoas elas vão ter valores significativos para você. E você passará a ter valores mais significativos com as pessoas. Todo o processo de confiança entre você e as outras pessoas irá aumentar substancialmente. E confiança é tudo em qualquer relacionamento. Até se você parar para pensar no processo da empatia, quando você conhece uma pessoa, não importa quanto tempo você conhece aquela pessoa, no momento que ela te diz algo, a primeira reação que nós temos é de acreditar. A pessoa pode estar dizendo uma grande mentira. Você pode até duvidar de algumas coisas, mas no todo você primeiro acredita para depois desacreditar. Isso é inconsciente. Eu acho que eu já falei em algum exemplo, mas se não falei, eu vou falar agora. Você encontra uma pessoa na rua, a pessoa se apresenta com o nome tal, diz que trabalha em tal lugar, estudou em tal lugar, você nunca viu essa pessoa. No primeiro momento você não tem razão nenhuma para duvidar que essa pessoa está falando a verdade. Então você toma aquilo por verdade. Naquele momento, se a pessoa gerou empatia e você gerou empatia na pessoa, essa verdade ela ganha uma força muito maior. Então você trabalhando a empatia, você vai aproximar as pessoas de você e você vai ter mais confiança em relacionar com a pessoa. Mesmo que aquela pessoa tenha dito uma grande mentira, não importa. Se isso não afeta a tua vida, para que se preocupar com isso? Se ela deixou de ser, estudou, deixou de estudar, não importa. O importante é que você se sentiu bem.
e você esteve no controle desse seu sentimento, dessas suas emoções. Então, reforce a sua empatia, pratique a empatia, olhe primeiro para as coisas positivas, não fique procurando as coisas negativas em tudo que você vê, nas pessoas. Trabalhe isso com maior foco, com maior concentração, que vai acabar fluindo. Assim como as ações, as reações negativas, elas automatizam e acabam virando hábitos. Se você praticar bons hábitos, se você praticar boas reações positivas, você vai automatizar e isso vai ser uma coisa muito prática, muito normal na sua vida. Então, o primeiro dos grandes poderes é empatia. Plante a empatia, colha a empatia, plante a empatia, colha mais empatia. Explorar. Segundo grande poder. Explorar as possibilidades. Tudo são possibilidades. Como diz Amit Goswami, quem o conhece, físico, que escreveu o Médico Quântico, ele diz, uma das frases que eu mais gosto, na vida, tudo são possibilidades. Explore as possibilidades. Saia da caixa. Não se feche no mundo pequeno das coisas que são desenhadas para você. Vá em busca do algo mais. Saia das questões que parecem ser é isso e é só isso que vale. Esta é a verdade. Isto é que é uma fé. Isto é que é isso, isto é que é aquilo. Procure observar, procure ampliar sua visão, porque no momento que você sai da caixa, que você se abre para todas as possibilidades que a vida lhe confere, você enfraquece o seu sabotador autorrealizador, você enfraquece o seu sabotador inquieto, você enfraquece o seu sabotador hiperracional, porque você está se abrindo para as possibilidades. Você deixa o controlador no chinelo. Você pode ter, como eu falei, todos os sabotadores bem trabalhados, trazendo para aquilo que você quer sob o seu controle, acaba se tornando um processo natural de ações e reações positivas. Então trabalhe isso, explore mais, vá atrás de mais possibilidades. Se isto é isto, então poderá ser também aquilo, e poderá ser aquele outro. Não fique fechado numa única verdade. Não fique fechado em algo que seja concreto demais, que não possa ser subjetivo. Vá atrás da subjetividade. Nós estamos na era da subjetividade. Estamos procurando um algo mais. Acreditando que existe uma razão sempre muito maior do que a gente imagina para tudo que a gente vive e tudo aquilo que a gente imagina, que a gente vê, que a gente convive. Então, explorar mais e mais. Inovar. Não se conformar. Não se conformar com o óbvio. Não se conformar, não deixar que isso tenha que ser assim porque já foi feito. Você pode fazer diferente. Você pode recriar, você pode observar o que o universo te traz de possibilidade que você pode explorar e você pode inovar. Se você explorar, se você sair da caixa, se você alimentar, estimular a sua empatia, você vai ter muito mais possibilidades de inovar. Você vai trazer a sua criatividade, você vai explorar toda a experiência que você teve na infância. Daqui a pouco você diz assim, puxa vida, Roner, mas a minha infância foi um horror. Se a tua infância de alguma forma te maltratou, ela te deu a oportunidade de você crescer mais rápido do que muitas crianças da tua época. Porque é através do sofrimento e da dor que a gente encontra possibilidades de crescer e superar cada vez muito mais. Eu não estou dizendo que você deva se conformar e dizer, que bom que foi assim para mim. Não é isso. Mas por que ficar sofrendo com uma infância ruim, se agora, que é o importante, você pode pegar o que aprendeu dessa infância, trazer toda essa experiência, todas essas possibilidades de explorar para uma inovação. Para esse adulto de hoje, ser um adulto que não vai permitir que nenhuma criança passe por aquilo que você passou. Pelo menos as crianças que você tiver acesso. E que tudo que você for plantar daqui para frente seja com a mentalidade de uma pessoa que superou e que é capaz de superar e cada vez inovar mais. E ao momento que você vai inovando, você também enfraquece seus sabotadores. E ao enfraquecer seus sabotadores, todas as possibilidades vão ao seu encontro. Navegar. Não pare num ponto só. Dê margens à sua mente, navegue, flua, siga as possibilidades. Use a sua criatividade para renovar e ir além. Não se conformar com o que está à sua frente. Passe, pule,
Faça um transporte para uma outra situação, um outro momento. Navegue, flua, siga a maré, mas de vez em quando use suas velas, seus motores e siga o seu caminho. Mas não deixe de navegar, não pare no tempo, não deixe de se acomodar. E ação decisiva? Para tudo isso, a ação decisiva é fundamental. A sua reação positiva, o seu ponto, você focar nos seus objetivos e realizar, fazer, porque senão você fica no mundo do pensar. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria ir em tal lugar, eu queria realizar tal coisa, eu queria uma coisa. Não é isso. Você tem que fazer. Comece pelas pequenas tarefas. Vá para uma ação decisiva. Não fique simplesmente no comodismo de um dia eu faço. Ficar procrastinando, que nem um inquieto, um indeciso. Vá adiante. Vá. Simplesmente faça. Defina as pequenas tarefas. Uma depois da outra. Quando você começou a caminhar, você deu um passo depois do outro. E quando caiu, levantou e foi de novo. Ação decisiva. E você enfraquecerá seus sabotadores com cada uma dessas grandes forças, esses grandes poderes, e você com certeza se tornará uma pessoa muito mais realizada. Muito obrigado por sua atenção. Namastê. Se eu pudesse deixar um presente a você, deixaria o acesso ao sentimento de amor aos seres humanos. A capacidade de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria dos erros cometidos para que nunca mais os repetisse. A capacidade de escolher novos rumos. Se pudesse, deixaria o respeito a tudo que é indispensável, além do pão, do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, te deixaria um segredo: o de buscar dentro de si mesmo a força e a coragem para encontrar a saída. Namastê.